Mensagem de hoje para você, a nossa missão neste mundo. Espero que essa mensagem possa tocar o seu coração e, se isso realmente acontecer, faça um comentário a respeito e, se possível, compartilhe essa experiência com outras pessoas para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando veio à Terra, Jesus tinha uma missão a cumprir. A missão do Mestre consistia em libertar as pessoas de seus pecados através do arrependimento, além de anunciar a chegada do Reino de Deus, conforme consta em Mateus 4,17. No que diz respeito ao arrependimento dos pecados e à necessidade de se reconhecer a chegada do Reino de Deus nas nossas vidas, a título de curiosidade, é importante esclarecer que João, parente de Jesus, é quem deu início à pregação do Evangelho da Salvação. Nesse sentido, ele iniciou sua missão porque sabia da existência de uma revelação feita por Deus ao profeta Isaías a respeito da vinda ao mundo do nosso Salvador Jesus Cristo. A propósito, veja que interessante, muitas pessoas, por não examinar a Escritura como se deve, dizem que o nome de João seria João Batista. Na realidade, Batista não era um dos nomes de João. Ele era chamado João o Batista, porque batizava, realizava batismo. E como sabemos, Jesus se deixou batizar por João. Após tal fato, como está escrito, houve a prisão de João, iniciando-se assim a missão terrena de Jesus de pregação do Evangelho. É evidente que ele podia ter cumprido sua missão sozinho, mas preferiu eleger outros 12 para ajudá-lo nesse propósito. Hoje, essa missão compete a nós, os convertidos. A propósito, é necessário ter em mente que a exigência manifestada por Jesus sobre o arrependimento dos pecados ainda permanece válida até os dias de hoje, constituindo-se um requisito essencial para se alcançar a salvação. Com efeito, todos os dias nós temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados e de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, mudando nossos comportamentos e atitudes, pois, como se sabe, não há qualquer relação entre os prazeres da carne e os prazeres da alma, pois um exclui o outro. Em consequência, não devemos trocar um prazer momentâneo por outro, que perdura no nosso interior, proporcionando uma paz e uma alegria que o mundo não pode nos dar. Assim, a todo custo, temos que procurar evitar a prática do pecado, por se tratar de um mal que tem a capacidade de nos afastar de Deus e da sua vontade. Além disso, temos que buscar as virtudes do Espírito Santo, priorizando uma vida em santidade na presença de Deus e, principalmente, procurar viver o amor em sua plenitude, por se tratar da maior virtude que podemos demonstrar a Deus e ao nosso próximo. O apóstolo Paulo nos ensinou que podemos ter todas as virtudes, mas se não tivermos amor, nada teremos. Assim, vencida a etapa do arrependimento, com o reconhecimento da necessidade de mudança de vida para se chegar ao reino de Deus, surge então a real missão que devemos cumprir enquanto estivermos vivos, mostrando à humanidade que a nossa vida não termina simplesmente com a morte física, existindo motivos para nos alegrarmos e vivermos confiantes todos os dias na esperança da vida eterna prometida por Cristo. Se você acredita nessa verdade, compartilhe. Seja um instrumento valoroso nas mãos de Deus. Não é difícil, não é complicado. Basta seguir o exemplo de Jesus. Com efeito, como se sabe, entre nós humanos, só tem missão a cumprir quem permanece vivo. Portanto, conscientes dessa verdade, devemos olhar para Jesus, pois, dentre os que já morreram, somente Ele ressuscitou. E, segundo a Bíblia, permanece vivo hoje e eternamente. Essa realidade comprova a necessidade da pregação do Evangelho por nós, pois, como dito, somente os vivos têm condições de fazer isso. Assim, não se justifica vivermos preocupados apenas com as coisas deste mundo. Devemos, sim, agir com responsabilidade em relação aos nossos compromissos diários. Mas, antes de tudo, devemos priorizar as coisas do alto, as coisas de Deus e, portanto, espirituais. Com certeza, segundo a palavra, existe um tesouro que não pode ser destruído nem pela traça, nem pela ferrugem e muito menos pela corrupção representada pelo pecado, o que está a indicar a necessidade de maior valorização das coisas espirituais nas nossas vidas. Nesse sentido, podemos citar um exemplo.
Nós sabemos que uma corda qualquer tem duas extremidades. E dependendo do corte que fizermos numa dessas extremidades, ali será determinado o seu fim. Ou seja, ela terá sua continuidade cessada no ponto em que foi cortada. Diante disso, se colocarmos uma fita em uma das pontas dessa corda, poderíamos considerar que o tamanho dessa fita corresponderia ao tempo de vida que passamos nesta terra. E o restante, ou seja, até onde a corda foi cortada, seria então o término de nossa passagem terrena. Todavia, para os que creem, essa corda só possui início, mas não tem fim, pois existe uma vida eterna prometida por Cristo a todos que se arrependem dos seus pecados e colocam o reino de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Porém, tal escolha cabe a cada um de nós, pois Deus não faz escolhas nem por mim e nem por você. É importante entender que Deus também não escolhe caminhos para o cumprimento das missões que Ele nos dá. Ele apenas escolhe pessoas para realizar as missões, não importando as dificuldades e obstáculos que determinada missão possa apresentar. Exemplo disso foram as escolhas dos discípulos feitas por Jesus, pessoas totalmente diferentes uma das outras, as quais sofreram toda a ordem de perseguição e sofrimento no cumprimento de suas missões, inclusive pagando com a própria vida. Mas, em relação aos discípulos e suas missões, fica claro uma verdade: eles jamais desistiram. E sabe por quê? Porque eles estavam preparados. Hoje, eu e você ainda temos a liberdade e o tempo para cumprir a missão que Deus nos deu, bastando estar preparados para isso. Diz a palavra de Deus em Marcos 16:15. Essa é a tua e a minha missão. Nesse sentido, para os que quiserem e estiverem preparados para a missão, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade e sabemos, Senhor, que enquanto estivermos aqui nesse mundo, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos protegido, tem lançado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, toda a ordem de bênção que nós até nem imaginamos. Mas o principal, como nós sabemos, é o amor. E o amor só se manifesta através de atitudes. E a maior atitude que você pode fazer por mim, por você e pelas pessoas que fazem parte da sua vida, ou que por um motivo ou por outro irão fazer parte da sua vida, é falar do amor de Deus. É falar que realmente a nossa vida é passageira nessa terra, mas ela pode ser eterna, na glória, na presença do Senhor, como está escrito na palavra de Deus. Deus não mente, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, tudo vai se cumprir no tempo determinado, assim como foi a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus à terra. Ele prometeu e cumpriu. E Ele veio entre nós, cumpriu a sua missão, sendo perseguido, sendo criticado, sendo até agredido em certos momentos, através de palavras, através de atitudes. Mas, em momento algum, ele recuou. Por quê? Porque ele estava preparado. Então, o segredo da missão é esse, o preparo. Se você estiver preparado, Deus vai preparar também o terreno, preparar o caminho para que você possa ser um instrumento de Deus nessa terra, ser um abençoador e alcançar almas, porque a palavra ensina que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. E que Deus abençoe a tua vida hoje e sempre, e que essa missão seja cumprida com a maior dedicação possível que você possa fazer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.